não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado, ferido e então me fechar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido e então me fechar. É como a chuva que lava, é como o fogo que abraça. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E o sinal que a palavra de Deus deixa na nossa vida, a cada momento em que nós nos debruçamos sobre ela, é sinal transformador. Pode de fato nos sarar das nossas feridas, das nossas mágoas, pode nos trazer de volta para perto de Deus, porque muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho. E o ensinamento mostra isso. Por exemplo, o contato com a parábola do bom samaritano, do bom semeador, é sempre muito positivo, a nos alertar para que a gente volte para Deus, nosso Senhor, saia da nossa rebeldia. Ter o contato com a Sagrada Escritura é assim. Mas enfim, Gregório Ventura está conosco hoje no programa Fé e Vida, e nós estamos refletindo sobre a leitura orante da Palavra de Deus, mas antes eu quero que você ouça esse recadinho. No intervalo você viu a nossa chamada sobre a água mineral viva, mas eu quero mais uma vez reforçar, nossa patrocinadora. Esta água é muito importante para nós, porque nos ajuda a manter o programa no ar. E eu não faço propaganda aqui simplesmente por fazer. Eu faço como sinal de reconhecimento também, Gregório. Sim. Porque sei que aqueles que oferecem esta água a nós são pessoas também de fé. Recentemente eu dizia no programa que eu estive na matriz da água mineral viva em Itaúna, aqui em Minas Gerais, e o que me chamou a atenção foi o comprometimento religioso de todo o corpo administrativo. Que bacana. Com Deus Nosso Senhor, né? Tem o Recanto do Espírito Santo mesmo, que é um grande centro de evangelização, missas constantes, já participei de encontros com o pessoal lá dando suporte, e os funcionários, você chega assim numa empresa e você encontra funcionários 4, 5, 6, 7 daquele setor, às vezes é ministro da palavra, ministro da Eucaristia, uma bênção de Deus. Ouça esse recado da água mineral viva. E enquanto eu tomo a água, é claro, a água mineral viva, patrocinadora do nosso programa, eu aproveito a oportunidade para mostrar para você um vídeo, um VT que traz um pouco do processo de envasamento da água mineral viva, uma das águas consideradas as mais puras do mundo, inclusive é de fonte mineira. O processo se dá todo em Itaúna, Minas Gerais. Veja que impressionante. Todo o processo de captação da água é feito dentro dos mais rigorosos padrões de exigência do Departamento Nacional de Produção Mineral. O rigor na limpeza e na higiene é fundamental. Os garrafões retornáveis passam por processos de higienização e lavagem, temperatura de 60 graus Celsius, que asseguram a eliminação de toda e qualquer impureza ou bactéria. Só então são envasados, tampados, lacrados e embalados para serem transportados aos consumidores. O que me chama muita atenção na água mineral viva é exatamente, além de sua qualidade, é a equipe que está à frente desta água. O nosso programa sempre faz parceria com empresas sérias, com pessoas de bem e, de fato, a equipe que conduz todo o processo de envasamento da água, desde a extração em meio às rochas em Itaúna, é uma equipe de fato com o coração voltado para Deus, e por isso é possível fazer essa parceria com o programa Fé e Vida. Aprecie! Água mineral viva. Beba e sinta a diferença. Eu até gosto mais na garrafinha, esta outra está aqui preparada para a gente fazer a oração no final. E retomando aí esse assunto da água viva, nós não podemos perder de vista que a palavra de Deus é fonte de água viva
para a nossa caminhada de fé. Gregório, fala pra gente do segundo passo. Ou você já vai fazer o contato com o texto, lembrando que o primeiro passo Sim. é o que foi citado no bloco anterior. Exatamente, padre, né? Então, lembrando para as pessoas, o primeiro passo é a leitura da palavra, feita 1, 2, 3 vezes. Eu só queria abrir um parêntese aqui, padre, para dizer que este método é um método desde a época dos padres do deserto, né? Desde o início dos primórdios da cristandade, este método já foi ensinado. O documento de Aparecida da igreja fala que uma das formas de nós encontrarmos com Jesus, do encontro com Jesus, é através da palavra, e ela cita a leitura orante da palavra. Então, olha que bênção, né? Então, é uma ferramenta que nós temos desde muitos anos, desde os primórdios da igreja. Ô Gregório, nós podemos comparar, para quem está nos acompanhando aqui na Vim TV, no nosso programa Fé e Vida, você que nos acompanha na live, a gente pode comparar. Da medida que você vai falando, e você colocou dos 3 momentos de leitura lá no primeiro passo, eu posso comparar, e a gente já ouviu isso em alguma reflexão, com o processo de alimentação do gado, né? Porque o gado, ele se alimenta e depois ele vai ruminar o alimento, né? Pra gente, assim, biologicamente falando, não é muito agradável não, mas o boi, ele faz isso, ele volta um pouquinho o verde que ele comeu e ele começa a ruminar. A gente vê que o boi, o animal, que é muito comum a gente ver ele babando porque tá ruminando, a gente vê que sai aquela tinta, a clorofila, né? Sim. Do alimento que ele está comendo, ou seja, ele está ruminando, ele está tirando a essência, ele está indo no profundo do alimento ali. Fazer essa experiência repetitiva com a leitura da Bíblia é de fato ruminar a palavra de Deus, né? A leitura orante, ela pode ser comparada com a ruminação do gado. Exatamente, e aí você citando, padre, o segundo passo que é importante, que o segundo passo é a meditação da palavra. O que é a meditação da palavra? É justamente, né, ruminar a palavra, saborear interiormente a palavra e pensar assim, o que essa palavra está dizendo? O texto que você escolheu para nós O texto, a parábola do semeador. Então eu escolhi aqui a parábola do semeador. Então eu vou ler a palavra do semeador e vou começar a meditar, a refletir no silêncio interior do meu coração. Eu vou dizer, o que Jesus quer dizer com essa palavra? Um semeador saiu a semear, e aí quem que é esse semeador que Jesus está falando? O semeador, né? De repente é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus. Mas espera ainda, tudo tem um terreno. O terreno tem a semente, é o quê? A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus que é jogada no coração. E aí a gente percebeu o primeiro solo, né? Ela caiu ao longo do caminho. Caiu. Quem que é esse caminho? Será que pode ser a palavra quando ela é jogada, às vezes quando você diz na celebração da Santa Missa? A palavra é explicada pelo padre, é dita, mas será que eu saí com alguma mensagem? Aquilo, ou não, aquilo só foi jogado e não caiu no meu coração? Ou a palavra caiu talvez num solo pedregoso? Que solo pedregoso é esse? Aí eu medito sobre o solo pedregoso. Será que meu coração não tá uma pedra? Será que meu coração não precisa de fato amolecer? Né? E se o meu coração é esse solo pedregoso, ele não vai acolher a palavra porque ele não tem raiz. Aí caiu nos espinhos, né? Caiu nos espinhos, eles cresceram e sufocaram. Será que eu estou preocupado com tantas coisas que eu não tenho tempo para a palavra de Deus? Então, às vezes, eu escuto aleatoriamente, mas tem um terreno bom. Aí eu vou refletir, qual é esse terreno bom? Aí é o coração que se abre para a palavra. É o coração que acolhe a palavra de Deus, meu irmão. É o seu coração que acolhe. E eu vou meditando sobre isso. Aí Jesus fala que este coração é que dá frutos. Então significa isso. Então essa é uma meditação que eu estou fazendo comigo a partir da minha leitura. Mas pode ser que você descubra uma outra meditação aqui. Algo que você fala, olha, Jesus, quando estava sentado lá no barco, que fala que Jesus sentou numa barca para contar essa parábola. De repente eu fecho o olho e começo, padre, a imaginar Jesus naquela barca e eu no meio daquele povo. Eu uso a imaginação para começar a meditar sobre aquilo. E aí eu ouço aquela palavra de Jesus no meu ouvido, ouço as reações da pessoa e aquilo entra num processo de reflexão, de meditação. E aquilo ali eu vou começando a compreender dentro de mim o que a palavra de Deus quis dizer. Gente, essa experiência, padre, ela é rica.
é por isso que eu falo, né? A palavra nos leva ao encontro íntimo com o próprio Cristo. E eu acho bonito o que Jesus faz, né? O uso das parábolas, né? Ele cria todo um cenário que as pessoas conhecem. Quem não sabe o que é um semeador? Quem não sabe o que é semente? Quem não sabe o que é terra boa e terra ruim, terra pedregosa, terra espinhosa? Todo mundo conhece. Então, a parábola é o que o texto diz. Mas é interessante a gente perceber o simbolismo que Jesus dá a este cenário, que nós já conhecemos. E como ele transforma esse cenário, ele coloca esse cenário dentro de nós. Sim. Eu sou o lugar que recebe essa semente. E ele fala pela palavra quando eu tenho contato com a Sagrada Escritura. E aí é curioso que, como é que eu estou? É o que você colocava, né? Tem a terra boa, é a hora da reflexão. Meu Deus, será que eu estou sendo terra boa? Será que a semente que é a palavra, o ensinamento que está sendo dado, está encontrando lugar na minha vida? É curioso isso, a gente perceber que o Senhor, Ele nos propõe algo possível e fazer esse processo é ruminar. É ruminar, é saborear, né? Eu gosto muito disso. Quando eu faço a leitura orante, eu gosto de saborear, como você disse, de ruminar, de tentar entender o que Jesus está falando. Como se ele estiver falando, olhando para mim, no meu olho, ele está dizendo aqui para mim, e de repente, eu sou um daquele personagem que está colhendo a palavra, eu posso ser alguém que nesse momento da minha vida não estou. Então aquilo vai me ajudando a meditar, a refletir, e aí eu tenho tempo. Uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala da parábola do semeador, será que eu estou tendo tempo para acolher a palavra de Deus? Você está tendo tempo para acolher a palavra de Deus? Você está todos os dias fazendo a sua oração, pode ser um horário que você escolha, 10, 15 minutos, para você poder refletir sobre a palavra de Deus. Então essa reflexão da palavra de Deus, ela precisa ter tempo, né? Pode ser à noite, pode ser pela manhã, pode ser um horário que você tenha, né? Antes, na hora que você acordar, quer dizer, antes de ir para o trabalho. Mas o importante é que você faça essa leitura orante, faça essa leitura que é o primeiro passo e entre na meditação. E aí eu sempre me perguntar, o que Jesus está me falando hoje? O que ele quer dizer para mim com essa parábola do semeador? O que Jesus quer dizer com o evangelho que eu estou lendo agora? O que Jesus está dizendo, né? O que ele está querendo dizer nesse contexto aqui? Aí eu fico imaginando, né? Jesus sentado à beira do lago, né? Eu fiz essa reflexão e eu penso assim, Padre, essa beira do lago pode ser minha vida. Esse lago que Jesus sentou, pode dizer que Jesus está aqui sentando no barco da minha vida. E aí, Jesus no barco da minha vida, o que ele está querendo dizer para mim com esta parábola? Então eu começo a meditar, né? O que Jesus está falando para mim? O que Jesus quer dizer para mim com essa palavra? Olha, ele está dizendo que se eu não tiver um terreno bom, se o meu coração não acolher a palavra, não tiver tempo para acolher a palavra, eu não vou fazer com que a palavra seja a alegria do meu coração, que a palavra seja viva dentro de mim, que ela seja vida. E corro o risco de ser mais uma leitura, mais um livro, mais algo que eu acho bonito, de ter lá na minha estante, a prateleira, mas eu não estou lendo, eu não estou meditando, eu não estou fazendo de forma orante, né? Que é diferente de simplesmente pegar e ler. Acho muito bacana quem fala assim, nossa, eu li a Bíblia toda em tanto tempo. Não adianta nada. Eu acho importante, mas se você não estiver fazendo de forma orante, aí a palavra ela não tá sendo ruminada. Não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito, ela não está entrando dentro de você. E eu falo que a palavra ela nos confronta, né? Ela nos confronta, né? Para nos ajudar a sermos melhores pessoas, melhores cristãos, né? Isso é importante. Gregório, que é o terceiro passo. Então, esse aí foi nós podemos considerar então como o segundo passo? O segundo passo. O segundo passo. Segundo passo, a né? meditação. Nós vamos retomar então, após o nosso intervalo, com o terceiro passo. O segundo passo, então, é o que a palavra me diz. É o que a palavra me diz. É a provocação que ela causa em mim. E essa provocação, toda ação tem uma reação. Se a palavra está me provocando, será natural uma resposta, uma consequência desse contato com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não nos mudar, que adianta ter contato com ela? Sim. Né? Sim. Nós vamos para o nosso intervalo com esta consciência, então. Primeiro passo, contato com a Sagrada Escritura. O que a palavra nos diz. Segundo passo, que o Gregório acabou de dizer. O que a palavra me diz.
na minha experiência de fé, na minha relação com Deus, na minha relação com o mundo à minha volta, com a minha comunidade de fé, com o meu ambiente de trabalho. O que essa palavra de Deus está dizendo para a minha vida? A palavra de Deus está encontrando a minha vida em condições dela brotar? Ou ela está provocando em mim mudanças? Ela está levando-me a refletir a minha vida e a minha conduta? É importante perceber que a palavra de Deus nem sempre diz o que a gente quer ouvir. E por isso é necessário um movimento. Quando a gente voltar do nosso intervalo, vai ser este o último ponto que nós vamos abordar. Para você que está nos acompanhando pela Vim TV, vamos para o nosso intervalo, mas voltamos já. Tenho medo de estar a gritar e negar o meu coração. Tenho medo de Cristo que passa, oferece uma graça e eu digo que não. Tenho medo de Cristo que passa, oferece uma graça e eu digo que não.